Você tem R$ 1.000 para investir e quer saber quanto rende? Então fica nesse vídeo que eu vou te mostrar quanto rende R$ 1.000 investidos em 2025. Comparando o rendimento da poupança com o CDB ou RDC e também com LCI ou LCA, que são todos investimentos de renda fixa. Ou seja, dá para ter uma ideia de quanto vai render no curto prazo. Eu sou o Serrilho e nesse canal eu compartilho dicas e conhecimentos sobre finanças e investimentos. Então já deixa o seu like, compartilha o vídeo e se inscreva no canal. É a maneira mais fácil de você contribuir para que esse conteúdo chegue a mais pessoas. Então bora pro Excel, que é lá que eu vou explicar certinho para você entender de uma vez por todas o beabá dos investimentos em renda fixa no Brasil. Bom, eu já estou aqui na tela do Excel e o primeiro investimento que nós vamos falar é a famosa poupança. Tem sido alvo de críticas por muitos youtubers por aí, mas hoje nós vamos ver o comparativo e você vai poder tomar a melhor decisão sozinho. Então vamos lá, nós temos a aplicação em poupança, valor R$ 1.000. Então eu vou comparar aí, R$ 1.000 sempre para um ano, 2025 inteiro praticamente. R$ 1.000 investidos em um ano na poupança, quanto vai render? O primeiro item que a gente vai ver, que eu vou explicar, é que a poupança ela não tem um rendimento diário, não tem remuneração diária. Isso é um ponto negativo da poupança. Alguns outros investimentos têm rendimento diário. O que significa isso? Que se passou um dia, eu já tenho um pouquinho a mais do que ontem. E esse pouquinho a mais vai se juntar ao meu capital e vai continuar rendendo pelos juros compostos. A poupança, ela rende apenas uma vez por mês no seu aniversário. Então ela espera dar um mês, vê quanto foi o rendimento e te paga o rendimento mensal. Então no caso, o rendimento mensal da poupança projetado para o ano de 2025 é de 0,57% ao mês. Então, se você colocar aí R$ 1.000 na poupança, ele vai ter um rendimento de 0,57% ao mês. Essa projeção, ela está baseada no que o Banco Central projeta de taxa de juros para esse ano. São dados oficiais de projeção. Não tem como a gente saber certeza absoluta se realmente vai ser esse rendimento. Mas a economia, ela vai dando alguns sinais de perspectiva. Então, no decorrer de um ano, é possível sim prever mais ou menos quanto vai render esses investimentos de renda fixa. E a remuneração anual da poupança, ela vai ficar aqui em torno de 7,12%. Nós vamos ter um rendimento bruto de R$ 71,20. Somando ao capital que eu coloquei, que é R$ 1.000, eu vou ter um saldo bruto de R$ 1.071,20. Então a poupança ela não tem IOF. O IOF eu vou explicar mais para frente, ele incide até 30 dias de investimentos, mas ele vai caber para os outros investimentos. A poupança, como ela tem um rendimento mensal, não tem um rendimento diário, nem cabe analisar IOF, ela não vai ter o IOF em nenhum caso. Já os outros investimentos, sim, se você deixar menos de 30 dias aplicado, vai ter IOF, mas não é o caso aqui que a gente está olhando para um ano. Um outro ponto importante é que a poupança, ela não incide imposto de renda na pessoa física. Então esses R$ 71 que você ganhou de rendimento, ele vai ser livre de impostos. O líquido para resgate fica o mesmo valor que a gente colocou aqui do saldo bruto. Por quê? Porque eu não tenho incidência de imposto de renda. Imposto de renda é um imposto sobre o lucro. Eu tive um lucro, eu vou pagar um imposto sobre esse lucro. Então, nesse caso, não tem. A poupança não tem imposto de renda. Então, no caso, eu tive um rendimento líquido na poupança de um ano investido R$ 1.000 e R$ 71. Esse é o rendimento da poupança. Você acha que é bom? Você acha que é ruim? Nós vamos comparar agora com outros investimentos e você vai conseguir ter uma base se isso é bom ou se é ruim. Para a gente saber se é bom ou se é ruim, a gente pode sim analisar com outros investimentos, mas tem um outro índice que a gente pode comparar para saber se está bom ou se é ruim, que é o índice da inflação. Eu fiz um estudo de 10 anos de aplicação em poupança e 10 anos de inflação. A inflação eu peguei pelo IPCA, que é o índice mais usado para medir inflação aqui no Brasil hoje, é um índice oficial. Você pode notar aqui no gráfico, o azul é o rendimento da poupança durante 10 anos. Então você pode ver que ele oscila menos do que o laranjado, né? Você pode ver que ele tem uma oscilação menor
vai de acordo com a economia naquele momento. Ele deu uma queda em 2018, deu mais uma queda em 2020, 2021 e depois ele recuperou os seus rendimentos e em 2022 ultrapassou a inflação. Teve um período aqui sombrio para a poupança, que é o período de 2020, 2021 e começo de 2022, que é o período da pandemia. Então esse período a inflação ela foi maior do que o rendimento na poupança. Isso significa que se você estava com o dinheiro na poupança nesse período, somente nesse período, o teu ganho real foi negativo. Ou seja, teu dinheiro estava valendo menos de quando você colocou. Então a inflação é quando você perde o poder de compra. Mas no geral, no período de 10 anos, a gente pode notar que a poupança ela superou o IPCA. Foi um pouco a mais. Então o IPCA foi 61% e a poupança foi 63%. Então se você deixou o teu dinheiro na poupança por 10 anos, o teu dinheiro ele ficou sim protegido pela inflação. Muitos youtubers falam que a poupança não cobre nem a inflação. Tá aqui a prova de que isso não é verdade. Claro, se a gente medir isso num curto período de tempo, que é esse período aqui, ou alguns períodos específicos, sim, a poupança perdeu para a inflação. Mas no longo prazo, a poupança ela supera a inflação. Então, sim, se você colocar o teu dinheiro na poupança, ele está protegido da inflação. Se está protegido da inflação, significa que o teu poder de compra foi preservado. Agora, se você deixou o teu dinheiro no colchão e depois de 10 anos foi tirar esse dinheiro, significa que o teu poder de compra, ele perdeu 63%. Os mesmos R$100 que você tinha lá 10 anos atrás, ele está valendo 60% a menos, ou seja, está valendo ali em torno de R$40. Então por isso que é importante deixar o seu dinheiro protegido da inflação. Tenha um rendimento acima da inflação. E a poupança, ela cumpriu esse papel. Por mais que seja bem pouquinho, ela cumpriu esse papel. Mas tem outros investimentos que são mais atrativos para você ter um desempenho melhor acima da inflação e não só cobrir a inflação. Então esse gráfico, ele ajuda a gente a entender o valor do dinheiro. No período que a gente está hoje, aqui em 2024, sim, a poupança está bem acima da inflação. A gente vê alguns picos aqui, mas, no geral, o nosso rendimento da poupança vem superando os índices de inflação. Então, agora que eu expliquei sobre a poupança, eu vou falar sobre o CDB ou RDC. O que é o CDB? CDB significa Certificado de Depósito Bancário, que é um título de renda fixa emitido pelos bancos que tem como função captar dinheiro e financiar as suas atividades. Em troca deste empréstimo, o banco pega o empréstimo de você. Ele devolve ao investidor a quantia aplicada mais o juro acordado no momento do investimento. Então você está emprestando dinheiro para o banco e o banco vai te pagar uma taxa de juros pré-acordada, tá bom? Então dessa vez o banco que está pegando o dinheiro emprestado de você e ele vai pegar esse dinheiro e vai usar para emprestar para outras pessoas, obviamente com uma taxa de juros bem mais altas. Ele corre esse risco. Ele pega de você, empresta para outra pessoa com juros mais altos, só que ele está correndo o risco dessa outra pessoa não pagar. É por isso que a taxa de juros do empréstimo é mais alta. Mas é isso que o banco faz. Ele pega o dinheiro emprestado de você, investidor em CDB, empresta para outra pessoa e vai trabalhando com esse dinheiro. Tem também o RDC. O RDC é quase a mesma coisa que um CDB, só que ele é usado pelas cooperativas de crédito. E é a mesma coisa, ele vai pegar o teu dinheiro emprestado, vai emprestar para outra pessoa com uma taxa de juros e vai correr o risco, mesma coisa que um CDB. Então eu vou falar aqui CDB ou RDC, nós vamos tratar como a mesma coisa, tá bom? O CDB ou RDC, nós vamos aplicar R$1.000 por um ano, mesmo comparativo ali da poupança. No final, eu vou fazer o comparativo bem certinho, um do lado do outro, para você ver o que vale a pena e o que não vale. Mas agora eu vou explicar um por um e depois eu vou colocar lado a lado, tá bom? Prazo de um ano. Aqui sim tem o rendimento diário, tem a remuneração diária. Então, diferente da poupança, o CDB ela tem a remuneração
remuneração diária. Isso favorece os juros compostos. Vamos dar um exemplo novamente. Se eu deixei um dia aplicado em CDB, ele já vai aumentar o meu investimento. E a taxa de juros aplicada no segundo dia vai ser em cima do saldo que eu tenho, ou seja, todo dia ele vai aumentando um pouquinho. E o juros sobre juros vai me favorecer, diferentemente da poupança. Ele espera dar um mês para me pagar o investimento. No CDB não, ele não espera um mês. Todo dia ele vai aumentando e vai aplicando a taxa dia a dia, juros sobre juros. Essa é a mágica dos juros compostos, favorecendo você. Então o CDB ele tem uma remuneração diária de 0,0478. Aí nós chegamos a uma remuneração mensal de 1%. Olha só, nós estamos vivendo um momento da economia que é um momento que muitos investidores da renda fixa buscam, o tão famoso 1% ao mês. Esse ano a projeção sim é dar um rendimento de 1% ao mês. Só que para ter um rendimento de 1% ao mês, eu preciso ter um CDB negociado com o banco ou com a cooperativa de 100% do CDI. Então assim, vou negociar um CDB. O CDB é negociável, não é igual a poupança que é padrão para todo mundo. O CDB, sim, eu tenho que negociar para ter uma taxa mais adequada. Então, eu coloquei na referência aqui desse vídeo um CDB com 100% do CDI. Então, quando você for negociar com o seu banco ou ali no aplicativo, seja banco digital, seja banco, seja cooperativa de crédito, você tem que ir com o objetivo. Eu quero um CDB com 100% do CDI. Mesmo que você não entenda muito bem o que significa isso, busque o 100%. Se você não conseguir o 100%, você busca próximo do 100%. O banco vai te falar assim, eu não tenho 100% para esse valor de R$1.000. Eu tenho 100% para quem vai aplicar R$100.000. Aí você vai perguntar, mas quanto você consegue me pagar com R$1.000 agora, hoje? Mais próximo de 100% do CDI. Aí ele vai te falar 98, 95, 94. Então sempre busque 100% ou próximo de 100%. Mas hoje a gente consegue, mesmo com R$1.000, para um ano, a gente consegue em cooperativas de crédito, alguns bancos, se você garimpar bem certinho, você consegue, e alguns bancos digitais também você consegue. Então é por isso que eu estou colocando aqui 100% do CDI, porque é totalmente factível, tá bom? Olhando um pouco aqui das siglas também, CDI, só para você entender, CDI é o Certificado de Depósito Interbancário. É uma taxa de juros utilizada nos empréstimos entre bancos. Ela é usada como principal índice dos investimentos de renda fixa, aqueles que possuem uma rentabilidade previsível. Então, os bancos todo dia trocam dinheiro entre si. E essa taxa média que eles trocam dinheiro é o CDI. E é esse CDI que é usado na maioria dos investimentos de renda fixa. Então grava uma coisa na sua cabeça. Quer um investimento de renda fixa bom? Busque 100% do CDI ou até mais. A partir do momento que você vai tendo mais dinheiro e mais prazo, você pode negociar até acima de 100% do CDI. Se você atingir um patamar de ter um investimento acima de 100% do CDI, ou seja, 105%, 110%, significa que você está tendo um rendimento acima da média da taxa básica que todo mundo utiliza. Isso é muito bom. Mas hoje nós vamos analisar 100% do CDI. Beleza? Ficou bem explicado? Vamos continuar aqui na nossa simulação. Então aqui nós vamos ter, sim, 1% ao mês. Claro, um ano projetado pelo Banco Central, essa taxa pode ser menos, pode ser mais, é uma projeção. Então a remuneração anual ela vai ficar em 12,80%. É uma ótima taxa. Rendimento bruto vai ficar em R$128, porque aqui está antes de descontar o imposto de renda. Então o saldo bruto vai ficar R$1.128. Antes de você sacar o dinheiro, esse é o saldo que vai aparecer, R$1.128. Não vai ter IOF nesse momento, por quê? Como você passou de 30 dias, não incide IOF. Todo investimento em renda fixa que passa de 30 dias não tem IOF. Como que funciona o IOF? Ele tem um escalonamento de 1 a 30 dias e depois de 30 dias você não paga nada. Então, nesse caso, um ano você não vai pagar o
o IOF. Imposto de renda, você vai pagar sim. Como que funciona o imposto de renda? Nesse caso, você vai pagar 17% e meio de imposto de renda. Isso vai significar R$ 22,40 em cima do teu lucro. Então, o imposto de renda é o imposto sobre a renda e não sobre o saldo total. Lembra, tudo que você ganhou extra, teu rendimento, eu pego esse rendimento, aplico o imposto de renda e eu vou ter o saldo líquido. Depois que eu apliquei 22,40, que é 17% e meio do imposto de renda, eu tenho um saldo líquido para resgate de R$ 1.105,60. E o rendimento líquido ele fica em R$ 105,60. Então aqui na poupança nós ganhamos R$ 71. Aqui no CDB nós estamos ganhando R$ 105. Já teve um aumento, já teve um incremento nos meus investimentos, só de trocar de um investimento para o outro. Para explicar um pouquinho mais dessa questão do imposto de renda, tem uma tabelinha. Essa tabelinha você pode encontrar na internet. Tabela de imposto de renda para investimentos. Então como funciona? Se você faz um investimento e vai resgatar de 0 a 180 dias, você vai pagar 22,5% sobre o lucro. De 180 a 360, 20%. De 361 a 720, 17,5%, que é o caso nosso, um ano, 17,5%. E se você deixar mais de 720 dias, ou seja, 2 anos, você vai pagar 15% de imposto de renda sobre o lucro. Essa é a menor faixa de imposto de renda que você vai ter. Então, se você conseguir deixar o seu dinheiro acima de 2 anos, você vai pagar menos imposto de renda e vai ter uma rentabilidade melhor no teu investimento. Então fechamos aqui a parte do CDB e agora nós vamos analisar o LCA ou o LCI. E o que é o LCA, o LCI? Temos aqui na sigla. LCA é a letra de crédito do agronegócio. É um título de renda fixa emitida por instituições financeiras públicas ou privadas. Basicamente é o dinheiro que você aplica e que os bancos utilizam para fazer financiamentos do agronegócio. Também é um investimento que não tem imposto de renda. Se você está aplicando em LCA, você também está contribuindo para o agro do Brasil, que utiliza muito esse recurso para fazer os empréstimos do agronegócio, financiar as lavouras, os plantios, os custeios e tudo que envolve o crédito rural no Brasil. E nós temos também a LCI. Eu coloco a LCI e a LCA no mesmo bolo, porque os dois são similares, não tem imposto de renda. Também é uma letra do crédito imobiliário. Então, diferente do LCA, que o dinheiro que o banco capta vai para o agronegócio, nesse caso, o dinheiro que o banco capta vai para financiar o crédito imobiliário. Então, se você tem um crédito imobiliário, pode ser que esse recurso que você pegou, o dinheiro, pode ter vindo de uma LCI. O crédito imobiliário também pega recursos da poupança, mas o LCI é bastante usado também no Brasil. Então, LCI, LCA, vai para o rural, vai para o crédito imobiliário. É só para você entender o que é cada investimento, para onde vai esse dinheiro. Então, voltando aqui, nós vamos ter como base R$1.000. O LCI ou LCA, que eu vou dar o exemplo, é um LCI a 95% do CDI. 95% do CDI é um rendimento muito bom falando desse tipo de investimento. Por que que ele não tem 100% do CDI? Porque os bancos, eles precisam pagar menos para você, para que ele consiga fazer uma taxa de juros mais baixa para o agricultor. Não faz sentido ele pagar muito para você e ele não vai conseguir fazer uma taxa baixa para o agricultor. Da mesma forma, o crédito imobiliário. Por que que o crédito imobiliário é mais barato? Porque o crédito imobiliário ele vem de dinheiro da poupança ou do LCA. Então os bancos, eles precisam captar esse dinheiro, mas ele não pode pagar muito rendimento para você. Mas 95% do CDI é uma taxa excelente. Por quê? Porque ele não tem imposto de renda. Para você é muito bom. E você vai ver que ele é até melhor do que o CDB aplicado a 100% do CDI. Eu vou te mostrar aqui no comparativo. Fica aí que tem muita coisa boa por vir nesse vídeo. Então, R$1.000 aplicados no LCI ou LCA
a 95% do CDI. Por um ano, ele vai ter uma remuneração diária de 0,04542. O LCI ele tem remuneração diária também, assim como o CDB. Remuneração mensal 0,96. Observe que é um pouquinho menos do que o CDB, mas nós vamos ver o resultado final lá na última linha. Remuneração anual 12,12. Rendimento bruto 121,23. Saldo bruto, então somando com os meus R$1.000, 1.121,23. Não tem IOF. Imposto de renda não tem. Tá aqui a mágica do negócio. Se eu não tenho imposto de renda, o meu saldo bruto é o meu líquido para resgate. E eu vou ter um rendimento líquido de R$121. Agora eu vou mostrar o comparativo para vocês. Como que funciona? Eu estou com os 3 investimentos aqui na minha tela. Então eu tenho a poupança, eu tenho o CDB e eu tenho o LCI ou o LCA. A poupança, ela me deu por um ano R$71, o CDB R$105 e o LCI e o LCA R$121. Veja que o CDB, o bruto do CDB é maior que o LCI. Mas como o imposto de renda comeu R$22 aqui, eu tenho uma sobra menor. Se eu tenho um LCI ou LCA de 95%, é melhor do que eu ter um CDB de 100%. Essa é a vantagem. Por isso que o LCI e o LCA é um dos melhores investimentos em renda fixa hoje e super seguro. Todos esses investimentos estão amparados pelo fundo garantidor. Você pode aplicar tranquilamente. Claro, se você aplicar em uma instituição de confiança. Não adianta você aplicar em um CDB de uma instituição que você não conhece, uma instituição que não tem resultados sólidos, que não sabe administrar bem o seu dinheiro. Então a dica é: busque bancos ou cooperativas de crédito sólidas, conhecidas, que vão usar o seu dinheiro com responsabilidade. Não aplique em qualquer lugar. Então você aplicando em bancos ou cooperativas conhecidas, sólidas, o seu dinheiro está seguro, tá bom? Então, nós temos aqui as taxas, né? A taxa efetiva é depois do imposto de renda. A taxa bruta do CDB, ela é maior do que a do LCA, mas a taxa efetiva, ela é menor. Então, hoje nós temos a maior taxa desses 3 investimentos que eu estou comparando, é o LCI ou LCA. E aqui eu até fiz um gráfico comparativo, né? Então, poupança, CDB, LCA, por um ano eu tenho um gráfico em que eu ganho R$71 na poupança, no CDB eu ganho R$105 e no LCI ou LCA eu ganho R$121,23. Então aqui eu tenho os percentuais. É mais ou menos a mesma coisa que está aqui, só que aqui está mais resumido. E aí, você gostou da minha explicação? Aqui nesse canal eu procuro explicar da maneira mais simples possível. Então já deixa o seu like, compartilhe esse vídeo nos grupos de WhatsApp e se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. Comenta aqui embaixo qual desses 3 investimentos você vai fazer em 2025. Até o próximo vídeo.